Olá, pessoal. Oi, gente, boa Boa noite. noite. Como Tudo bem estão? com vocês? Já temos alguns comentários do Maurício Casagrande. Boa noite, Maurício. Acompanhando, acho que Oba, boa nosso noite. primeiro convidado já chegando hoje. Então, Ai, chegamos ao muito final, né, do nosso livro, nosso querido livro. Estava sim, ansiosa pela Jéssica. live de hoje. É, o primeiro, né, de É, muitos do nosso projeto Gotas Literárias. Daqui a pouco a gente vai falar qual vai ser o próximo, né? é. Nós vamos Vamos esperar, escolher. dar uns minutinhos aqui para o pessoal ir chegando. Quem vai chegando já pode ir dando boa noite para a gente ver quem já está aí. E depois nós vamos apresentar a nossa convidada da noite. Hoje é um dia especial que a gente vai ter uma amiga nossa participando da live. Uma amiga especial que a gente tem. Muito orgulho de ter aqui com a gente hoje, né, Silvinha? Sim, imenso. Uma pessoa muito especial. Joana Bernardes, boa noite, Joana. Tudo bem? Beijo, tudo bom? A Tati. Boa noite, Tati. Ai, quanta gente linda participando com a gente. Que bom. É, nossos fiéis, né? Desde o início das lives que a gente começou a fazer, tem gente que está acompanhando, se não todas, quase Sim. todas as lives, né? E a gente fica muito feliz, muito agradecidas, né, com a participação de vocês. Isso nos incentiva muito, né? Várias gotinhas nossas por aí. Por aí, nosso tanquinho abastecido para a gente continuar daqui a pouco com outro livro, né? É, Vamos buscar uma exatamente. leitura bem legal para trazer. Então, Então, por enquanto, a Joana, a Tati, Maurício. Eu não sei, eu acho que a gente já pode começar, né, a apresentar a nossa convidada, para a gente também não demorar muito. sim, Depois a gente isso, para a pode gente dar começar. início. A gente tem Uhum, várias informações hoje, nós temos muitas novidades, bastante coisas assim que a gente quer compartilhar com vocês, né? Que a gente vem já há um tempo trabalhando nisso, com muita dedicação, com muito carinho. Então, para a gente também não demorar muito, né? Vamos chamar a nossa convidada de hoje. Quer apresentá-la, Silvinha, enquanto eu chamo ela? sim, a nossa convidada de hoje é uma colega, né, uma amiga nossa muito especial. Também trabalha na educação e ela tem formação como educadora parental, com foco na disciplina positiva, com educação sistêmica familiar. Ela é pedagoga, psicopedagoga, então é uma pessoa muito estudiosa e que tem também o mesmo desejo que nós. Está, assim, contribuindo, né, com todas as pessoas à nossa volta, jogando gotinhas de amor pelo mundo, né? Podendo contribuir com muito amor, com conhecimento, dedicando aos estudos, para a gente fazer desse mundo, né, um lugar especial, que é o que a gente quer viver, né? Então, é com muito orgulho que a Jéssica agora vai trazer a nossa convidada, que é a Mayra. Seja bem-vinda, Mayra, à nossa live. Bem-vinda, Mayra. Oi, gente, que delícia! Acho que teu áudio está um pouquinho baixinho agora, Mayra. Tá muito baixinho? Ah, não, aumentei aqui para mim, já melhorou também. O pessoal Melhorou? pode ir nos dando um ok se tiver tudo bem com o nosso som, nosso áudio, que às vezes eu também tenho falhas aqui na conexão, né? Fica um pouco mais. De repente, com três pessoas, não sei como é que vai funcionar, tá? Mas ficou melhor agora? Acho que eu tô escutando melhor. Sim? Para mim também. Vamos ver o pessoal aí o que vai falar. Tá bom. Cristina, boa noite, Cristina. Boa noite, gente. Marisa Galdeano, Isabel Oliveira, boa noite. Ah, que Sheila legal. Amaral, a Tem gente Tati. de, tem gente de todo lugar do Brasil aí, tá?
Coisa boa, Coisa né? boa! Aham. A Tati, nossa querida colega Tati do Nascimento, tá colocando para nós assim que ela tem acompanhado no YouTube, quando ela não consegue ao vivo. Quando ela não consegue ao vivo, ela vai olhando no YouTube, né? Tem aprendido muito com a gente. Que bom, Tati. Essa é a Ai, que nossa ideia, maravilha né? esse depoimento. Obrigada. Principalmente de mamães, né? É, de mamãe. A Isabel, olha, a Isabel de Juiz de Fora. Boa noite, Isabel. É minha ex-vizinha, que eu amo tanto. Pedagoga Cidinha Cabrobo. Boa noite. Olha, de Marisa Gaudiano Araguari. Isso, ó, o pessoal está entrando, as professoras. Muito obrigada por vocês nos prestigiarem. Coisa Ai, boa, que né? Eu coisa fico tão feliz boa! quando tem gente assim de vários lugares, né? Nós três aqui, nós estamos cada uma num lugar diferente também, né? Sim, cada A um num Isabel ponto. Oliveira está dizendo que é uma alegria poder participar. A gente que fica feliz, viu, Olha Isabel? quem está aqui, Silvinha, Fabiana, mentoranda no Cuidando de Quem Cuida. Obrigada, Fabi. A Ei, Fabiana Perdiz, Fabi! esse trio é sensacional. Saudade de vocês, suas lindas. Pedro Jorge também tá dando oi. A Isabel que tá dizendo que alegria estar prestigiando a vizinha. Não dá, está sem Eu que som. O agradeço. Maurício tá dizendo que alguém tá sem som. Quem é que tá sem som? Quem, Maurício? Mas sem som. Quem será Será que tá sem som? Alguém pode nos avisar falar pra gente? se é É. eu ou se é a Maia? É o meu som que tá baixo. Vamos ver se melhora, gente. Vocês me escutam melhor? Tá a mesma coisa pra mim. É, a mesma coisa. Tá a O mesma áudio da coisa? Mayra. A Fabiana Perdiz tá dizendo que o áudio da O Mayra meu tá áudio baixo tá pra mais ela. baixo. Mas é uma questão tecnológica, gente. Eu vou me Não vai esforçar, mais que isso, a potência. vou me esforçar para falar um pouquinho mais alto, mas Eu não sei como eu tô com fone de ouvido também, pra mim tá eu bom também. o áudio, assim, eu tô escutando. Mas vocês vão nos avisando, qualquer coisa, de repente também tentem colocar som, quem acha que tá. O fone de ouvido, quem acha que tá muito baixinho, né? Sim. Vamos então? Vamos então. Mayra, tu quer se Então, apresentar primeiro também, né? Que a Mayra, quer falar gente já alguma foi coisa? dando boa noite, quer se É, apresentar, quer dar boas-vindas, assim, boas-vindas tu já recebeu, né, Mayra? Mas pode ficar à vontade também para dizer a nossos amigos, nossos convidados, né, um pouquinho sobre a tua vida, a tua profissão, não sei o que tu gostaria eu de. vou ser bem rapidinha, porque esse Uhum. livro me encanta, né? Eu acho que vocês sabem do meu amor pelas 5 linguagens do amor, e vocês têm feito lives maravilhosas, né? Proporcionado um momento de reflexão muito bacana para as mães que têm crianças, né? Que podem usar também para os seus filhos adolescentes essas linguagens do amor. Bom, eu sou professor no ensino fundamental, eu trabalho com pais, como educadora parental e como educadora sistêmica também. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para fechar, né, com chave de ouro esse livro tão maravilhoso. E agradeço imensamente todos vocês. Mayra, a Fabiana tá dizendo aqui que de repente tu coloca o microfone do teu fone de ouvido um pouco mais perto da boca para ver se fica melhor. Tem um microfonezinho assim, ó. Ele tá para trás, eu acho, né? Tá aqui do meu ladinho. Melhorou, Fabi? Tenta, fala aí alguma coisa. Ai. Vocês acham que melhora? Eu não notei muita diferença. sim. Notou, Silvinha? Não, mesma coisa. Eu acho que deve ser o do microfone. computador mesmo, não é do fone. Mas dá para escutar, pessoal? Tá dando para escutar, mas tá baixinho ou não tá dando para escutar? Tá a mesma coisa. Eles falaram aqui que tá a mesma coisa também. Tá. Bom, então
caso alguém não tenha escutado alguma parte, também pode nos chamar no chat, que a gente vai estar acompanhando os comentários, tá? A Tati tá dizendo que tá dando para escutar, mas tá bem baixinho. Qualquer coisa a gente repete também, né, se for preciso, e daí a gente vai alternando. Então, quando uma estiver falando, a gente também pode desligar os microfones para ver se melhora a qualidade do áudio. Vamos fazer um teste, né? Sim. Então, vamos lá. A Mayra, né, mostrou aí o nosso livro. Então, nosso livro que a gente escolheu com tanto carinho. Hoje a gente vai fazer a última leitura, finalizando. A gente inicia ali na página 100, para quem tiver o livro. E aí a gente vai trazer esse finalzinho em alguns pontos que nós selecionamos para fazer a leitura e alguns resuminhos de pontos principais que nós fizemos. Então, depois da gente ter falado, né, das 5 linguagens do amor, a gente agora vai trazer esse resumo para você. Então, vamos lá. Então, assim, mesmo vocês tendo acompanhado as lives, né, a gente se pergunta, qual é a principal linguagem do amor do meu filho? Então, a gente fica assim, será que eu não tenho certeza de qual é? E o que a gente quer trazer para vocês? Descobrir isso pode demorar um pouco mesmo. Mas quando vocês descobrirem essa linguagem de amor do filho de vocês, o ajuda a se sentir amado realmente, verdadeiramente, com toda a intensidade desse amor, né, que os pais têm para os seus filhos. Então, quando esse tanque emocional está cheio, ele se torna mais sensível à orientação dos pais em todas as áreas da vida. Então, olha como isso é tão importante, né? Quando esse tanque estiver cheio, né, sempre abastecido, e vocês descobrirem essa linguagem, esse tanque sempre abastecido, ficará muito mais fácil as orientações de vocês pais. E é assim, entre observações dos nossos atendimentos, a gente percebe que os pais trazem essa fala, como é difícil orientar, que parece que o filho não escuta. Então, aqui está uma dica de ouro para vocês. Então, vamos dar continuidade. Quando nós expressamos as 5 linguagens, principalmente na linguagem do amor da criança, mostramos a ela maneiras de amar as pessoas e a necessidade que ela própria tem de falar a linguagem de amor dos outros. Quando nós aprendemos a falar a linguagem do amor dos nossos filhos, mesmo que seja muito diferente da nossa, mostramos a ele o caminho do altruísmo, de servir aos outros. Então, o que a gente quer trazer também aqui, né, nesse último encontro? Que isso é demorado, mas é possível. Então, a gente já inicia lá com o bebê. O bebê, vocês, pais, precisam expressar o amor em todas as 5 linguagens. E é assim que ele vai se desenvolver emocionalmente. Então, à medida que ele vai crescendo, você vai começar a ver não só que uma das 5 linguagens ele fala mais profundamente no seu coração. Mas, assim, as outras, aqui, ele que peraí, deixa eu ler aqui de novo. Tem que pôr óculos. Você começará a ver não só que uma das 5 linguagens fala mais profundamente de seu amor a ele, que as outras, como também que seu filho ficará magoado quando essa linguagem for usada negativamente. Então, quando é a linguagem da criança, né, e a gente fala essa linguagem, a gente percebe que ele fica magoado negativamente também. A descoberta da linguagem do amor de seu filho é um processo.
Então, a gente precisa entender que não vai ser de um momento para outro que a gente vai descobrir, igual com todas as lives que a gente foi fazendo, eu já descobri, vai ser essa. De repente, muita gente já descobriu muita coisa, mas se não descobriu ainda, não se preocupem, é um processo. Então, não se engane. Ao começar a busca para identificar a principal linguagem do amor de seu filho, é melhor não falar sobre o assunto com ele, principalmente se ele for adolescente. As crianças são egoístas por natureza. Se perceberem que o conceito da linguagem do amor é importante para você, poderão usar o conceito para manipulá-lo e convencê-lo a satisfazer os desejos momentâneos delas. Então, é importante que vocês observem como o seu filho expressa o amor por você, observe como o seu filho expressa o amor aos outros, preste atenção ao que seu filho pede com mais frequência e sempre dê duas opções a seu filho. Então, oriente seu filho a fazer as escolhas entre as duas linguagens do amor. Meninas, Estamos aqui, Silvia. Elas foram dar uma voltinha. Então, a gente vamos. estava te deixando concentrada aqui. Sim. Concentrando as energias na Silvinha agora. Então tá, então agora a Jéssica vai dar continuidade aí. Querem fazer algum comentário, meninas? Eu vou fazer um parênteses aqui, só uma pausa. Eu vou aproveitar, tem bastante gente já aqui dando boa noite nos comentários, e eu vou colocar nos comentários agora, para quem ainda não teve a oportunidade, o nosso formulário, o link do nosso formulário, para quem quiser preencher, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ops. Minha nossa. O problema quando o negócio é em inglês, aí a gente não sabe. Foi o comentário aí, gente? Foi, né? Foi. Tá. Eu queria fixar ele, mas eu não sei direito fazer isso, mas tudo bem. É um link do formulário para nossa aula bônus, então quem quiser, durante a live, tá aqui nos comentários, é só acessar por ali, tá? No final a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse formulário, tá bom? E sobre a aula também, né, claro. Então tá, deixa eu vou tirar o microfone de vocês, meninas, qualquer coisa vocês chamem no chat, tá? Então, dando continuidade, eu vou ler dois exemplos para vocês, tá? De como a gente pode fazer um diálogo em que a gente ofereça para o nosso filho ou para o nosso criança, né, que a gente está tendo contato, opções, né? Também para a gente poder estar analisando qual será a linguagem predominante daquela pessoa, daquela criança, tá? E aqui na página 108, então, ele dá alguns exemplos para esse tipo de escolhas, tá? Para crianças jovens de 10 anos, tá? Se seu filho tiver em torno de 10 anos, faça perguntas do tipo: o que você gostaria de ganhar no seu aniversário? Uma bicicleta nova, que seria um presente, ou uma viagem comigo, tempo de qualidade? Quando a gente for visitar a vovó neste final de semana, você quer que eu conte a ela que você se saiu muito bem nos estudos neste trimestre, que seria a palavra de afirmação, ou que eu compre uma surpresa quando estivermos lá para comemorar seu sucesso, um presente? Então vejam que ele vai dando outros exemplos, né? Mas são formas que a gente simples, né? Que é a respeito do diálogo, né? Dos questionamentos que a gente vai podendo usar essa linguagem para descobrir qual é a predominância, né? De linguagem do amor da criança.
E aí ele continua na página 109, ele traz outras opções para crianças em torno jovens, já adolescentes, daí travou. Será que foi o meu que travou? Vocês conseguiram escutar o que eu falei antes? Deu certo? A Mayra fez que sim. Silvinha, você escutou? Sim também? Se estiver travando, me falem que eu tento mudar a conexão aqui da internet, tá? Aos 17 anos, então. Você prefere que eu compre uma jaqueta no sábado à tarde, que seria um presente, ou que passemos um tempo juntos enquanto seu pai está fora, que seria tempo de qualidade? Ou, já que vamos ficar sozinhos em casa esta noite, você gostaria de jantar fora? Tempo de qualidade. Ou, prefere que eu faça a sua pizza favorita? Aqui já entra atos de serviço. Então, são pequenas maneiras, né, no dia a dia que a gente pode estar utilizando para que o próprio jovem, né, possa fazer escolhas e com um olhar atento, a gente vai conseguindo perceber, né, qual que é a linguagem que ele prefere, a predominância dele, qual a maneira como ele se relaciona com vocês que são pais ou com outras pessoas também, de repente, ele possa estar utilizando outras linguagens, né. E aí ele vai dando outros exemplos, assim, que a gente pode usar bastante da criatividade, né. Depende do gosto de cada jovem, depende da cultura familiar, enfim, né. E aí a gente vai para uma outra fala que a gente vem falando em todas as lives praticamente, que está na página 113 do livro, que ele tem um subcapítulo de como a gente, tornando-se poliglota, né. Seja qual for a linguagem do amor de seu filho, lembre-se de que é importante falar as 5 linguagens. É fácil cometer o erro de usar uma linguagem do amor e excluir as outras. Isso se aplica especialmente aos presentes, porque parece exigir menos tempo e energia da nossa parte. Se, porém, cairmos na armadilha de cobrir nossos filhos de coisas, deixaremos vazio o tanque emocional deles e poderemos fazê-lo ver o mundo com um olhar materialista. Aí também a gente já comentou quando a gente fez a live exclusiva falando sobre a linguagem dos presentes, né? Se a gente, primeira coisa, que se a gente usar somente essa linguagem, né, porque ela seria mais fácil, a gente já está usando ela de forma errônea, né? Que não é a linguagem, a maneira correta, assim, adequada, que ele vem trazendo nas leituras e nas. Olha só, teve um comentário aqui, a da Isabel Oliveira. Agora que entendi, vocês aplicaram as 5 linguagens do amor e adaptaram para as crianças. Sensacional. Isabel, esse livro, deixa eu ver se dá para enxergar. Aqui, ele é específico para as crianças, tá? Os próprios autores do livro, aqui, eles têm essa versão que é para crianças. Tem a versão do livro também que é para casais. Deixa eu chamar as gurias aqui também. Deixa eu ver. Ui, tirei o meu microfone. Tá tudo certo? Tô ouvindo. Tá. Tá tudo tranquilo. São 3 livros, né? Isso. Desse aqui. Isso. Então, essa versão que a gente está lendo agora é das crianças, mas a gente tem essas linguagens também que a gente dialoga e conversa com pessoas adultas, entre casais também, as linguagens de amor entre casais, né, adolescentes e crianças, né? Sim, são 3 livros, né? O primeiro deles é a linguagem do amor para os cônjuges, que é um livrinho azul. E aí nós temos esse, das 5 linguagens do amor das crianças, bem específico, com capítulos e sugestões específicas para crianças, que ele coloca até os 17 anos, não é isso? E temos Isso. também as 5 linguagens do amor dos adolescentes,
que aí é uma outra pegada, até os É. testes são diferentes, e o que vocês estão trazendo para nós é a linguagem do amor das crianças, né? A gente está falando Isso. sobre esse amadurecimento, né, pegando, assim, né, o início, né, da vida, né, das pessoas, né, esse amadurecimento, e ele traz mesmo isso aqui, ó, até vou ler um trechinho para vocês, né. Como pais, precisamos lembrar que aprender as linguagens do amor é um processo de amadurecimento e que esse processo é lento, doloroso e quase sempre difícil. Se nos tornarmos poliglotas, ajudaremos também nossos filhos a aprender como dar e receber em todas as linguagens do amor. Se formos fiéis no amor e nos exemplos, poderemos vislumbrar nossos filhos chegando à vida adulta com a capacidade de compartilhar amor com os outros de muitas maneiras. Quando isso acontecer, eles serão adultos extraordinários. É lindo, né? Eu acho, esse livro lindo. traz falas muito, muito verdadeiras e eu acho que de uma forma simples, assim, de fácil entendimento, assim, que toca muita gente, né? E eu acho que foi por isso aqui, por essa frase, eu diria que eu me interessei tanto pelo livro e por esse movimento que a gente está fazendo no Gotas Literárias. Porque quanto mais a gente está usando aqui um recurso, né, da tecnologia, quanto mais pessoas estiverem ouvindo, falando, se interessando, buscando, refletindo a respeito dessas linguagens, né, fazendo a sua autorreflexão sobre quais são qual é a sua linguagem predominante, entendendo que não necessariamente meu filho também vai dar e receber carinho, amor dessa maneira, então a gente vai estar ajudando a construir, assim, pessoas e formar pessoas maravilhosas, né, porque a infância é uma fase magnífica, né, então facilita para os adultos. E muito. E entender, né, que como a gente já trouxe que nem todas as pessoas vão falar a nossa linguagem, e a família que tem mais de um filho também não é por isso, porque estão no mesmo lar, né, que tem as mesmas possibilidades, que vão falar a mesma linguagem. Então é muito importante nós sabermos que, apesar de estarmos conectados, né, somos diferentes na questão É. da linguagem. E aí, a gente vai entrar para um capítulo, que é um capítulo 8, na página 115. Eu vou tentar falar assim para ver se melhora o áudio, tá? Porque também eu acho que tem gente que tá falando que o áudio não tá legal, eu não sei se é o meu ou não. Sobre a disciplina e as linguagens do amor. E aí eu vou ler um trechinho inicial rapidinho aqui, não é muito extenso. Qual dessas palavras é negativa? Amor, cordialidade, risos, disciplina? Qual delas será? Nenhuma. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a disciplina não é uma palavra negativa. Disciplina deriva de um termo grego que significa treinar. A disciplina implica a tarefa longa e vigilante de orientar a criança desde a infância até a vida adulta. O objetivo é levar a criança a alcançar um nível de maturidade que um dia lhe permitirá atuar na sociedade como um adulto responsável. Esse sim é um alvo positivo. Então, esse capítulo é bem interessante, porque ele traz a respeito, de às vezes a gente fala tanto em amor, em dar amor, em linguagem do amor, assim, às vezes a gente precisa também, orientar e estar conduzindo, né, a criação das nossas crianças, e a gente precisa sim, né, de utilizar da disciplina, né, nesse processo. Só que disciplina não é um sinônimo de um castigo ou de xingamentos, ela não precisa ser um exagero, ela não precisa ser uma coisa sofrida, né. Então de que forma que a gente vai, disciplinar as nossas crianças, respeitando elas, utilizando as linguagens do amor, né. Então hoje a nossa convidada também tão especial pode muito bem nos falar isso, né, porque a Mayra também, além de toda a formação que ela tem, ela é mãe, né, então na prática ela também pode nos dizer como que ela pode utilizar todas essas linguagens, né, e também tá auxiliando
a filha dela, né, a Emily, né? Isso. Nessas questões mais, né, de criação e de tarefas, assim, né, disciplinares. Disciplinares não, acho que é meio forte. Ô, Jéssica, antes de eu dar minha contribuição, quero responder uma perguntinha aqui que a Flávia colocou no chat. Que ela pergunta se o ideal seria a gente explorar as 5 linguagens, né? Ensinando as 5 para as crianças, ou tentar descobrir qual a linguagem predominante no filho, né? Então, assim, na minha opinião, a gente enche o baldinho quando a gente reconhece qual é a linguagem primeira. E essa é também a pergunta que a Jéssica acabou de me fazer. Com relação à questão do obedecer, né? As pessoas estão acostumadas com a obediência, com a disciplina, e a gente já trabalha com a cooperação. Então, para uma criança cooperar, para ela ser mais colaborativa, o tanquinho de amor dela tem que estar sempre cheio. E como é que a gente faz isso, né? O primeiro passo, que vem juntinho com as 5 linguagens do amor, e que a gente tem conversado bastante, é sobre os canais de comunicação. Qual é o canal de comunicação da criança? Essa criança ela é mais auditiva? É uma criança mais visual? É uma criança sinestésica? A partir do momento que eu compreendo qual é o canal que essa criança se comunica melhor, ela já me dá alguns sinais de qual é a linguagem de amor dela. E aí eu consigo investigar, né, como pais bem pesquisadores mesmo, a gente vai observando o comportamento deles, e aí fica mais fácil para eu conseguir aquilo que eu acho que é o mais adequado enquanto adulto, enquanto pai. Então, se eu deixo claro para o meu filho aquilo que eu quero, dou escolhas limitadas para ele, se ele compreende aquilo que eu estou falando, é mais fácil de eu utilizar dessa disciplina que você fala e que o Gary ele coloca aqui para nós. E o interessante é que ele fala para nós de onde vem, né? De onde deriva a palavra disciplina. E complementando também, eu queria destacar um trecho que eu queria ler para vocês, que é exatamente sobre isso, né? Faz essa conexão. O amor se preocupa com os interesses dos outros, a disciplina também. Portanto, ela é com certeza uma atitude amorosa. Quanto mais a criança se sentir amada, mais fácil será discipliná-la, porque ela precisa se identificar com os pais a fim de aceitar a orientação deles sem ressentimento, sem hostilidade e sem comportamento obstrutivo e passivo-agressivo. Isso significa que precisamos manter cheio o tanque de amor da criança antes de aplicar-lhe a disciplina, que é exatamente o que tu vem falando, né, Mayra? A gente pode ter duas visões diferentes aqui de disciplina, né? Sim, Talvez uma mais rigorosa, autoritária, né, impositiva, e consequência disso serão comportamentos, sentimentos mais, como é que ele usou? Ressentimento, né, por parte da criança. Né? E em contrapartida, uma disciplina que a gente fala, que a gente transmite, que a gente acolhe com amorosidade, não, né? É mais fácil para a criança poder tá compreendendo o processo, o que esperam dela, né? O que esses adultos estão querendo de mim, quando a gente tem esse trabalho, esse olhar, esse tempo, essa paciência. Claro que nem sempre, né? A gente não pode, nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Às vezes a correria também a gente acaba fazendo ou falando as coisas meio que sem pensar, mas quando a gente tem momentos que a gente estuda, que a gente reflete, que a gente lê, a gente vai conseguindo internalizar isso também, né, para mudar nossas atitudes. E o que o Gary coloca aqui para nós é que disciplina, na visão dele, vem bem do termo grego treinar. Então, a gente vai entendendo o outro, vai mostrando para o outro, do dia a dia, quais são as atitudes.
será que aquele comportamento é o mais adequado naquele momento? Porque a maioria de nós, pais, temos uma dificuldade muito grande dos filhos nos entenderem e nos compreenderem. A gente fala A, B, C, D, E, a gente fala tudo. Só que muitas crianças entendem o início e o final da nossa frase. Esse meio é que precisa ser mais esmiuçado. Então, quando a gente simplifica e é mais objetivo, entende e compreende como é que o meu filho entende e me compreende, fica mais fácil de eu conseguir. Mais assertivo, né? Mais assertivo, exato. E geralmente, né, isso acontece, essa nossa fala, quando ela é assertiva, é quando a gente usa ludicidade, né, de uma forma que a gente vai trazendo o lúdico ali, que fica simples, que muitas vezes a gente quer falar com a criança da forma que a gente fala com os nossos amigos, né? E a gente tem que entender que a criança tem um mundo imaginário. Então, isso faz toda a diferença. A Suelen comentou aqui para nós, muito pelo exemplo também, né? Total, né? Total, por exemplo. Completamente. Porque aquele exemplo que eu vou dar agora, né? Que a gente vai lá e fala para a criança, eu já falei que não é para gritar, tá ali se esgoelando, gritando com a criança, coitado, pedindo para a criança não gritar, né? Sim. Que coerência que tem nisso? A criança pode não saber o significado da palavra coerência, mas ela entende, né? A gente não pode estar subestimando a inteligência deles, eles são muito inteligentes. Muito inteligentes. Então, a gente aprende pelo exemplo. A criança muito mais, a criança aprende na observação, né? Desde muito pequeno, desde os bebês, eles aprendem pelos exemplos. Então, a gente tem que ser coerente com a nossa fala e com as nossas atitudes, né? O amor da criança, ele é incondicional. Somos nós, adultos, que colocamos as condições. Somos nós, e que a gente vem tentando trabalhar isso já em cada encontro, né? Que nenhuma dessas linguagens sejam condicionais a algo ou alguma atitude, né? Que todas essas linguagens, elas têm que ser usadas de uma única forma, que é incondicionalmente. Exatamente. E quando a criança percebe, fica muito mais fácil para ela colocar as condições, porque ela sabe o que deixa a mamãe feliz, que deixa o papai feliz. E aí ela vai começar a utilizar da manipulação, do jogo. E eles são bons nisso, né? Nossa Senhora, como eles são bons. Para o adulto tão corrido com a vida diária, né, com tanta coisa acontecendo, nos passa mais despercebido. Mas a criança, ela continua nos observando. Né? Ela observa o nosso olhar, ela observa o nosso toque, o tom da nossa voz, a forma como a gente age, a nossa postura, né? Frente ao problema, frente às questões que as envolvem. Então, o trabalho do ser pai, ele é diário, constante e interminável. Não dá para desistir. Então, quando a gente fala da linguagem do amor, a linguagem do amor, ela nos ajuda a manter esse tanquinho cheio, porque facilita a disciplina. Se a criança já nos ama incondicionalmente, eu já sei qual é a linguagem dela, se aquele comportamento às vezes está mostrando que ela age dessa forma porque algo está faltando, tem uma necessidade ali escondida, para mim, enquanto pai, é mais fácil se eu conseguir preencher e encher esse tanquinho, esse tubinho de ensaio. A Isabel botou um comentário, Silvinha. Gratidão, Silvinha, pelo convite para ver essa live. Várias amigas da Cataguás, deve ser. Ah, tá. É a cidade nossa. Estou vendo vocês, um trio perfeito. Obrigada, Obrigada, Isabel. Desculpa, gratidão. eu não entendi ali a gíria, mas agora eu vou saber. Ô, Jéssica, eu não sei se vocês pensaram, Silvinha, de falar um pouquinho do amor antes e depois do castigo. Não, pode falar. Pode falar, Mari. Pode falar, pode trazer para a gente, Mari. Porque, à assim, vontade. Muita gente sabe, né,
que nós somos educadoras parentais e nós trabalhamos baseado na disciplina positiva. E a linguagem do amor e a forma com que o Gary Chapman coloca para nós mostra que tudo aquilo que a gente recebeu tá tudo bem. A gente ficou de castigo, né? Nós já levamos umas boas chineladas, nós já levamos, às vezes, uns beliscões, mas tudo com muito amor, porque era o que os nossos pais tinham para nós, né? Então, assim, era aquela correção, mas com amor antes e depois, com a gentileza e a firmeza. E o Gary, ele coloca aqui assim, ó, a disciplina é mais eficiente quando ocorre no contexto do amor. É um ato de sabedoria dar à criança uma expressão consciente de amor antes e depois do castigo. Então, deixar claro para a criança, quando tiver que acontecer o castigo. Deixar muito claro se você perdeu, de repente, ali, saiu do seu limite, né, e falou um pouco mais agressivo, num tom de voz mais alto, de ser gentil e amoroso com seu filho. Olha, não precisava ter acontecido dessa forma. Como nós podemos resolver? Né? Então, essa forma de comunicar é uma linguagem muito importante para a criança. Ela se sentir amada mesmo com a correção. É o que a Silvinha vem falando, né? Em alguns momentos, ela acho que trouxe até aqui na live para nós, né, Silvinha? Que em alguns momentos também é preciso dizer não, né? E a tua frase, como é que é? Eu te amo. Eu te amo, mas a minha resposta é não. É não. Que faz parte da vida, né? Às vezes a gente precisa, né, saber o momento de frear um pouquinho, né? Talvez não é nesse momento, depois, né? Faz parte, a gente tem que saber lidar com isso. E aqui a gente tem um comentário da Fabiana. E ela diz o seguinte, ó, estou vivenciando isso comigo mesma. Quanto mais só exigia de mim deveres e não me tratava bem, mais indisciplinada ficava. Quando comecei a pegar leve comigo, ser menos exigente, passei a ser mais disciplinada. Sim, a gente traz essa fala, né, Mayra, da disciplina positiva, que não existe a perfeição. Então, quando a gente vai se cobrando essa perfeição, parece que a gente se desconecta do nosso ser, sabe, do nosso equilíbrio, do nosso eixo. Então, quando a gente se permite, né, ter essas falhas, igual quando a Mayra traz, né, de falar com o filho com amor ali no momento do castigo, é da gente trazer a nossa vulnerabilidade. Olha, não foi legal o que eu fiz, mas porque aconteceu isso com o seu comportamento. Então, essa conversa, trazer essa vulnerabilidade, faz toda a diferença, nos conecta com o outro e nos permite saber que a gente não precisa ser a mulher maravilha perfeita para ser a mãe perfeita, né? Para ser a esposa perfeita, para ser a colega de trabalho perfeita, que sim, a gente vai nessa caminhada se reconhecendo a cada dia, né, nos nossos espaços, entendendo o que a gente pode se melhorar a cada instante, e com isso, é como a Fabiana traz, quando ela percebe muitas coisas, que ela se sente bem, então tudo ao seu redor vai ficar melhor, né? O lidar com o outro, com os filhos, então essa conexão vai acontecendo natural, esse tanquinho de amor vai se preenchendo natural, tanto dos pais quanto das crianças, né? Dos nossos colegas de trabalho, a gente vai olhando para o nosso colega, opa, vão encher aquele tanquinho com isso, esse aqui eu vou encher com aquilo. Por isso que é importante a gente conhecer, né? E os pais falarem dessa linguagem, de todas as 5 linguagens, desde pequenininho, desde bebê já com as crianças, porque depois a gente vai conseguindo identificar a linguagem de cada um e a gente, como nós recebemos todas, nós sabemos doar todas. E aí fica tudo diferente. E é importante o adulto reconhecer qual é a sua linguagem do amor. Exato, Antes de exatamente. Se a gente não se reconhece, né? Se a gente não tem esse conhecimento nosso, né? Das nossas linguagens, do que a gente prefere ou não, né? Fazer essa autorreflexão nossa, como que a gente vai compreender o outro, né? Esse é o segredo, né, Jéssica? É. O segredo tudo isso também está relacionado ao que a gente ia falar
no que vamos falar, né, pegando o gancho, né, o aprendizado e as linguagens do amor, que tem um trechinho que a gente tinha separado aqui, que fala o seguinte, ó: "O desenvolvimento da linguagem depende em grande parte dos estímulos verbais que elas recebem dos adultos nos primeiros anos de vida. Portanto, conversar com seus filhos e encorajá-los a pronunciar palavras cooperam com o desejo natural que eles têm de aprender." Olha o encorajamento aí, né? O encorajamento, né? Esse diálogo, esse estímulo, né? Para que eles possam estar desde pequenininhos, né? Eles podem ainda não ser verbais, mas eles já estão, né, inseridos num contexto de pessoas verbais, falantes, enfim, né? Desde os bebês, esse diálogo deve acontecer, né? Como a Mari já falou, as crianças, as crianças não, né? Todos nós, a gente tem canais de comunicação e a gente vai utilizar todos esses canais até a gente descobrir qual que é o canal que eu consigo me comunicar melhor. Qual é o canal que o meu filho vai estar se comunicando, ele vai estar dizendo para mim, né, o que ele quer. Mesmo às vezes sem usar as palavras, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele se sente confortável, confiante ou não, né? Se ele tá inseguro, quem é que vai amparar essa criança se ela não tá se sentindo segura, confortável com uma determinada situação, né? Porque e esse é o ponto de partida, né? A criança tem que estar se sentindo segura, né? Confortável. Eu te interrompi, Não, pode falar, eu tava finalizando. Jéssica, Eu acho que agora tá travando pra mim. tá? Não. Não? Mas, enfim, o que eu ia colocar é que a gente descobre essas questões na escola. É na escola que a criança mostra para nós que algo está vazio, está diferente ali. E é confundido muitas vezes com dificuldades de aprendizagem. Uhum. Chegam muitas crianças no consultório e quando a gente vai conversar e a gente coloca ali os jogos e traz um livro e traz uma discussão, a gente percebe que nem tudo é dificuldade de aprendizagem. Que as dificuldades elas estão relacionadas com o estado emocional. E quando a gente começa a trabalhar com as questões emocionais, a gente começa a perceber que, às vezes, o centro de interesse da criança não é o mesmo centro de interesse dos pais, e que a expectativa dos pais está muito elevada. E é um trabalho muito lindo quando a gente começa a conversar e a perceber quais são os canais de comunicação e como é que a gente vai acessar esses canais e manter o tanquinho de amor abastecido. Anda tudo muito juntinho. E daí eu fico pensando assim, nós enquanto adultos, né, que a gente já tem uma experiência, né, já tem um conhecimento adquirido, às vezes não, muitas vezes é tão difícil a gente lidar com as nossas expectativas, né? Sim. E imagina as crianças, né, com toda essa expectativa que a gente coloca em cima delas. Né? E eu digo a gente porque não é só família, né? É toda a sociedade, é toda a comunidade, todo mundo coloca expectativa nas crianças. Sim. Do que vai ser, do que vai isso, né? Então, às vezes, muitas vezes também falta um pouquinho dessa da comunicação, não somente a fala, como a escuta atenta daquela criança, né? E tem uma coisa, muitas das vezes a criança, né, para ela, que um brinquedo quebrado é um problema muito grande. E a gente olha, mas eu é que tenho problemas, eu que tenho conta para pagar, eu que tenho que sair para trabalhar. E esse brinquedo quebrado é um problema para você? Sim, porque é um problema de criança. Porque criança, o trabalho dela é brincar e o problema dela vão ser esses, né? O parquinho está fechado. Não pode fazer festa com os amiguinhos. O brinquedo quebrou. Então, esses são os problemas delas. Então, a gente precisa muito validar tudo isso, né? Como a gente fala, quando a gente se reconhece, né? Quando a gente... Por que a gente quer que o outro valide nossos problemas e fale, poxa, realmente, nossa, você está com um problemão, como que eu posso te ajudar? A criança também, ela também precisa disso, é uma necessidade dela, né?
Então, assim, descobrir essas linguagens, sabe? E encher esse tanquinho, como a Mayra trouxe lá na escola, né? Muitas das vezes a gente percebe isso, é um tanquinho apenas vazio, que só está precisando de um combustível. E quando a gente enche esse tanquinho, tudo vai se resolvendo, tudo vai ficando mais leve nessa caminhada. E uma coisa que eu acho bem interessante também é que a gente nem sempre a gente vai ter a resposta para aquele problema, para aquela situação, né? A gente não precisa ser um adulto com todas as respostas e respostas prontas. A gente também tem que ter a sinceridade de chegar, olha, eu não sei, mas vamos descobrir junto como é que a gente vai resolver esse problema, né? Eu tô aqui, eu vou estar junto contigo. Como será que a gente pode fazer? Vamos pensar junto, né? E Exatamente. aí a Cristina trouxe um comentário bem bacana, ó. É importante mostrar para os filhos que nós também erramos e nos desculpamos, assim eles não ficam inseguros em errar e voltar atrás, Uhum. né? Mostrar essas fragilidades, né? Todas as nossas emoções, às vezes a gente tenta blindar, né? Ou de um erro, ou de um medo, ou de uma tristeza, né? Mas seja sincero, sempre seja sincero, né? Respeitando, claro, a idade da criança, né? A gente não vai bombardear eles assim, com excesso de coisas que eles ainda não têm capacidade para lidar, mas sejam sinceros, olha, não tô legal hoje, ou aconteceu tal coisa, né? A criança vai entendendo, ela vai aprender a respeitar, ela vai aprender, né, que tá tudo bem, tá tudo bem. Nem todos os dias são lindos, maravilhosos, né? Além da E comunicação verbal. deixa eu só falar, desse comentário da Cristina, e você falando, Jéssica, me veio o seguinte, muitas das vezes, né, em alguns momentos, por esse desejo nosso de nos blindarmos, né, para não falar das nossas emoções ali, não falar para a criança, né, trazer a nossa vulnerabilidade, a gente mente, né, a gente mente. Aí, quando chega lá na adolescência, ou até antes da pré-adolescência, a gente não quer que os filhos mentem para a gente. Então, isso tudo são. Incoerente, né? Então, a gente tem que sempre estar observando muito essa questão de sermos exemplos realmente, né? E que está tudo bem a gente errar. E a gente precisa, sim, falar isso para as crianças, falar que errou e que a gente vai procurar se melhorar. E às vezes, assim, que nem a gente não precisa ter todas as respostas, ou às vezes a gente até tem uma resposta, né? Mas se tu instigar a criança a saber o que ela tá pensando sobre aquilo, qual é a ideia que ela tem sobre aquilo, dessa resolução de problemas. Pronto, a Jéssica se foi. A Jéssica Mas então, sobre, eu imagino o que ela queria falar. Trazer a Gente, criança, né, caí! é, Caiu tudo pois fora! é, ao invés de dar, né, Jéssica, a resposta pronta, é É, trazer a criança para ela aprender a se autorregular, e ela vai trazer algo autorresponsabilidade. maravilhoso, né? Ela vai Uhum, trazer ou de uma ideia assim que ela vai ter e vai estar compartilhando, outros vão ter outra ideia, outros vão pensar outra coisa, e daqui a pouco já vira uma coisa que tu mesmo não tinha pensado, né? A sim. Flávia Chaves colocou pra gente assim, ó. Bárbaro, essa empatia em dividir as dificuldades em resolver problemas e propor à criança como podemos resolver juntos. É exatamente o que a gente está falando, né? E muito importante isso. E as crianças, gente, elas são tão espertas nessas resoluções de problemas, que a gente fica assim, meu Deus, nunca imaginei isso. E de uma forma tão simples, nós resolvemos tudo agora nesse momento. Aqui a gente Então, tem uma pergunta. ajudar elas a assumir a responsabilidade do próprio comportamento. O Gary fala muito sobre isso, muito. Chama nossa atenção que nós, enquanto pais, não permitimos muitas vezes que as crianças assumam responsabilidades, porque a gente faz tudo por eles. Mais rápido, né? É mais rápido. E depois a gente cobra que não quer estudar, que não quer fazer parte dos passeios em família, que fica não quer trancado tomar banho. não quer tomar banho. Mas a gente também não proporciona esses momentos para eles. Como nós vamos resolver? Né? Essa é a pergunta que
a minha filha mais escuta aqui em casa. Como nós podemos resolver isso? Qual é como você tem? Vamos conversar. E às vezes, não sei, então quando você descobrir, eu estou esperando, estou aberta às sugestões. E é assim que a gente ensina, é assim que a gente motiva. Porque muitas vezes, nós criamos adultos, fomos criados adultos, que não nos posicionamos também. Nós não aprendemos a nos posicionar por medo de julgamento do outro. E o primeiro julgador é o pai, é a mãe. Nós somos os professores. Então, se a gente já recebe aquela devolutiva de forma julgadora, sem acolher, sem amorosidade, porque às vezes é claro que a criança não vai atender a nossa expectativa, mas nós podemos levar ela a uma reflexão maior do problema que está sendo ali resolvido, né? Então, o devolver a pergunta é uma motivação, né? Um sininho aí para motivar as crianças a ter responsabilidades, né? Pequenas responsabilidades. Não quer guardar o brinquedo? Quem guarda primeiro? Como nós podemos organizar? Né? Como eu posso te ajudar? Coisa simples. Não quer fazer o dever de casa? Tá, tudo bem, eu vou te ajudar. Olha, responde aí as perguntas que você consegue e depois a gente conversa sobre aquelas que você tem dúvida. E assim a gente vai dando essa oportunidade para a criança. Sim, essa motivação, né, Mayra, é como se fosse olhar para o outro e falar assim, quando a gente pergunta, né, como podemos resolver? É olhar e falar assim, eu confio em você, você é capaz. É encorajar o outro, quando a gente devolve essa pergunta, né? A gente podia ficar aqui falando horas sobre isso, né, meninas? Sim, sim. A Fabiana fez uma pergunta aqui, ela tem uma dúvida. Também acontecer de a expectativa dos pais estarem aquém da criança? Por exemplo, na escola, uma família que não estudou quase nada dificultar a criança aprender além do que eles conseguiram? Então, eu não tive essa experiência ainda, eu acho. Não identifiquei ainda desse tipo de situação. Eu entendi assim que os pais não tiveram muito estudo e acabam não facilitando para a criança, motivando a criança a estudar. Mas eu acho que foi isso. Eu na minha prática, eu vejo ao contrário, né? Apesar dos pais não terem muito estudo, eles querem que os filhos estudem mais do que tenham mais oportunidades do que eles tiveram. Mas pode ser que tenha também, né, esse tipo de situação, né, de dificuldades. E é importante acolher essa família, E tá orientando também, né? Estendendo essa linguagem do amor, quer dizer, você vai usando cada hora uma, e de repente, palavras de afirmação vai fazer toda a diferença para essa família, né? E aí tudo vai fluir e eles vão incentivar, sim, os filhos para estudarem. uma rede de apoio, né? Sim, uma rede de apoio. Às vezes não é a criança que está com o tanquinho vazio. É o adulto que... É o adulto, certamente. Né? E quem está ali na linha de frente, a Fabiana é professora, a gente sabe, já conhece, né, Fabi? Nós, professores, muitas vezes temos que ter nós podemos acolher essa família e encher o tanquinho dela de amor. Né? Nós podemos fazer isso, nós temos essa condição. Porque uma vez a família, o adulto, estando com o tanquinho dele abastecido, ele tem a capacidade de olhar com mais amor, com mais generosidade para aquela criança. E o medo de não conseguir ajudar os filhos é que acaba dificultando. Uhum. Né? Eu não tenho condição, eu não estudei, como é que eu vou ajudar meu filho? Então, assim, principalmente quando chega as questões matemáticas, né? Quando chega as atividades de matemática, os pais ficam assim, meu Deus, eu não sei, eu não sei. Então, olha só, né? Esse não sei, a baixa autoestima. Então, esse acolhimento é muito importante. E, assim, essas palavras de afirmação para essas pessoas, falar, olha, eu estou aqui para contribuir, mesmo que se você não souber, eu estou aqui para ajudar. A escola tem monitores, né? Geralmente as escolas têm os reforços, alguma coisa que pode
ajudar. Então, isso é muito bacana a gente começar. Não só olhar, a gente está falando das linguagens do amor das crianças, mas olhar também a nossa linguagem de adulto e do outro adulto, né? Então, vou ler um pedacinho, acho que para a gente finalizar, né, Jéssica, sobre essa questão do ensinar. O segredo para ensinar seu filho. As crianças descobrem a vida por meio dos 5 sentidos. Um ambiente doméstico rico em estímulos de visão, audição, tato, paladar e olfato alimentará a propensão que elas têm para descobrir e aprender. E o outro pedacinho aqui, lá na página 138. Ao falar constantemente as 5 linguagens do amor, que é toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço, você proporciona grande estímulo intelectual ao seu filho. Então, além de todas essas questões do amor, né, que a gente fala da parte emocional, a gente também estimula, né, toda essa parte intelectual. Olha que lindo, Jéssica, depoimento da Graça Patrícia. Eu tô aqui tentando fixar o comentário, ainda não o formulário, deixa eu ver. A mãe da Silvinha, né? Sim, eu não vou colocar consigo aqui, ver. ó. A minha mãe não tinha nenhum estudo. Ela pedia para eu ensiná-la como fazer as tarefas de casa e ela logo aprendia e tira todas as minhas dúvidas. Exatamente. Minha mãe sempre fala sobre isso, que a minha avó fazia assim com ela. E outro dia eu falei sobre a minha avó, ela falou assim, minha filha, a forma que você falou, pareceu que ela não estava entre nós. Ela está, viu, com 91 anos, sabe falar com a gente no WhatsApp, ela que liga, e ela conversa sobre tudo, conhece tudo, pode falar sobre bullying, as 5 Que legal. linguagens do amor, se eu começar a falar com ela, daqui a pouco ela vai entender também, e é um exemplo para a gente. Ô, Silvinha, no caso dos nossos avós, né, pelo menos na minha geração, eu falei aqui da questão do castigo, do obedecer, que foi a forma que eles foram criados, né? Claro. Os meus avós, eles tinham, a gente olhava, a gente já entendia o que era, mas eles têm uma sabedoria que nós precisamos, nós podemos carregar dentro de nós, uma herança muito linda, que é essa forma de se posicionar. Minha avó não sabia ler. A gente ia no supermercado com ela pedia para a gente olhar o preço porque ela estava sem óculos. Olha aqui para a avó, que a avó esqueceu o óculos de novo. E a gente pequenininho, então a gente queria aprender muita coisa e queria que a avó não levasse o óculos para a gente poder falar para ela quanto era. E aí, mais para frente, a minha avó foi trabalhar como cantineira numa escola e ela foi estudar. Então, aí ela aprendeu a ler, ela sabia assinar o nome dela. Então, olha que sabedoria. Olha aí o amor envolvido, né? No ato de não saber ler e não contar para nós que não sabia ler. Mas a gente, enquanto criança, o amor é tão incondicional que a gente não questionava se a vovó sabia ler ou não. Uhum. A gente sabia que a avó estava sem óculos. Até a gente entender que ela não sabia ler e que não fez muita diferença, porque ela conhecia muita coisa. Então, assim, todos nós, adultos, crianças, queremos pertencer. Nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser amados, queremos ser respeitados. E quando a gente conhece essas linguagens e a gente treina o nosso olhar amoroso, a gente treina compreender o outro, é um exercício diário. A gente repete no outro dia, repete, até fixar, né, Jéssica? A Jéssica estava tentando fixar ali. Ela está tentando ainda, ela vai aprender, ela está treinando. Mas agora já fui confirmar um negócio aqui, já vou passar uma informação. É uma alegria gigante o que nós vamos fazer agora, né? Nosso finalzinho
de live. Eu espero que todos vocês tenham preenchido o formulário. Eu vou que a gente colocar aqui nos mandou uma comentários vez. de novo, eu já coloquei 2 vezes, eu vou colocar de novo nos comentários, mas assim, pessoal, na descrição da live, lá no YouTube, tem a descrição, né, o título, a descrição da live, tem o formulário lá para vocês também, tá? Eu vou colocar mais uma vez aqui no chat, nos Vou me comentários. pedir, Eu porque é não tão consegui, porque importante. ele aparece para mim. Agora deu até um erro, não consegui, gente. E esse formulário vocês vão preencher para participar da nossa aula bônus, que acontecerá na segunda-feira, às 20 horas. A próxima segunda é dia Dia 14. 14. Dia 14, às 20 horas. E Sim. aí nós vamos enviar para vocês o link de onde vai acontecer por meio Isso. do e-mail de vocês. Por isso que é muito importante o formulário. Sim. Gente, todas as informações sobre qual vai ser a plataforma, qual vai ser o horário, né? Vai tudo por e-mail, tá? E por isso é tão importante preencher esse formulário. É um formulário bem rapidinho, bem curtinho, não é muito extenso, tá? Não demora muito. A gente está preparando um material bem bacana, né? Não é só uma aula, né? A gente também já vai fazer a primeira divulgação, né, do nosso e-book, que nós estamos trabalhando, né, com muito carinho, muita dedicação num e-book. A gente está em fase de finalização dele, né? Então, para quem está participando conosco dessa aula, vai também receber as primeiras informações, né? O primeiro lançamento, digamos assim, do nosso e-book será nessa aula. Eu vou ter que tirar o fone porque Ô, Jéssica, e eu acho bem importante a gente falar de como surgiu esse e-book. O que aconteceu? Eu convidei a Jéssica para a gente fazer os encontros, né, de um projeto literário. E aí, nós resolvemos falar sobre esse livro. Quando nós começamos a falar sobre esse livro, a Mayra nos disse assim: meninas, tem um tempo que está no papel, um e-book que eu iniciei a escrita dele. E amorosamente ela falou assim: eu quero muito compartilhar esse e-book. Porque esse e-book ele tem testes, ele tem muita coisa bacana. E aí, cada um, né, com as suas habilidades, a Jéssica com as suas habilidades aí da tecnologia, começou a dar uma forma linda para ele. Então a gente se encontra, a gente conversa sobre ele, a gente volta no livro, a gente faz nossos estudos. Então, assim, é um material com muito amor que a gente tem feito. E nós três nos unimos, quer dizer, a princípio era um projeto meu com a Jéssica, a Mayra tinha um outro pedacinho desse projeto, e nós três, porque eu trabalho com a Mayra em outras mentorias, e nós três juntas, meninas, nos reunimos para poder trazermos isso dessa forma, né, tão linda e tão amorosa para todos vocês, assim. A gente vai conversando, vai crescendo a cada dia, vamos nos lapidando, né? E isso é muito bacana, e é o que a gente também quer trazer para vocês, formar essa rede, né? E de compartilhando um com o outro, isso faz muita diferença. Principalmente, né, os pais falarem sobre isso, nós que estamos nas escolas, né? Nós três trabalhamos nas escolas, e a gente tem aqui várias outras colegas que estão conosco, que trabalham na escola. Então, formar essa rede, isso é muito maravilhoso. E a gente só tem ganhos, ganhos, ganhos e ganhos. E enche o nosso tanque, viu? Nosso tanquinho fica quase que transbordando. Transbordando amor, isso que importa. Se for Então, transbordar, seja amor. Então, a Silvinha já falou bastante, assim, né, de como surgiu. E não é só um e-book, né? A gente tá. Surgiu aquela sementinha, aquela gotinha aqui, uma gotinha ali, a gente já tá pensando em várias coisas e a gente tá trabalhando muito, muito, muito nisso, com bastante embasamento, com bastante estudo, bastante dedicação para fazer um material bom, um material de qualidade para vocês, né? Então a gente vai falar sobre as linguagens do amor, né? A gente vai falar
sobre os testes, como aplicar os testes. A gente não falou, a gente não vai falar nas lives, a gente só vai falar, né, nessa aula que a gente vai fazer. A gente vai fazer outros trabalhos a respeito disso. O nosso e-book também está aí, quase pronto. Também vamos fazer um combo, né, que é o e-book e um conjunto de cartinhas também maravilhosas que a gente está montando a respeito dessas linguagens. Então tem muita coisa boa vindo por aí e a gente espera que todos vocês que estão nos acompanhando nesse período aí, vocês possam estar compartilhando também com outras pessoas que vocês queiram, que vocês gostem, né? Que vocês queiram trazer para essa conversa, que vocês estejam conosco nessa aula, que vai ser bem bacana, né? E a gente fica muito feliz pela participação e pelo engajamento de todo mundo aqui, ó, comentando, né? Da Mayra, nossa convidada, o pessoal ficou muito feliz com a participação da Mayra hoje, muito feliz com a Silvinha por ter convidado ela também, né? Então, eu também fico muito feliz com esse sucesso, que para mim já é um sucesso maravilhoso, né? Ter tanta gente envolvida nesse diálogo. Sim, a Isabel já é sucesso, olha aqui. Livro, né, Isabel? É onde comprava o livro. Eu acho que você vai ficar muito feliz com o nosso e-book, que é o Exercício de Amor. Então, antes de comprar o livro, vem com a aula bônus na segunda-feira, né? Que você vai ter uma experiência transformadora. Acho que a gente pode chamar assim. Esse aqui é, olha esse comentário, Beth Cristina, aqui é a Beth Japinha das gotinhas de contribuição, olha que graça! Sim, a Beth como eu corro barras, né? A Beth tem um grupo que ela administra e ela tem essas gotinhas, todos os dias ela coloca carinhosamente essas gotinhas, com perguntas maravilhosas para a gente despertar a nossa potência, né? A gente se conectar com o outro, com a nossa luz. Então, ela faz esse trabalho muito lindo. Gratidão, Beth, por estar aqui também. E vem, né? E vamos compartilhar nossas gotinhas de amor sempre, né? A Tati também está dando parabéns pelas lives. Ela disse o seguinte: parabéns pelas lives, gurias. Vocês abordaram as linguagens com muita clareza e afeto. Com certeza vou aproveitar muito do conteúdo abordado na minha maternagem e também na escola. Ai, é isso que eu quero, viu, Tati? Coisa mais. Bebezinho tão fofo, o Gerson. Louca para dar uns amassos nesse nenezinho. Sim, e tudo começou, né, gente, quando a gente queria muito trazer alguma coisa para a nossa comunidade escolar, né? E esperamos que a gente tenha contribuído, né, Jéssica, para a nossa comunidade. O Maurício está perguntando onde está o formulário. O formulário está no chat aqui nos comentários. Eu coloquei eles no comentário e ele está na descrição dos vídeos também, do vídeo e do vídeo da live passada. E também na nossa bio, né, Silvinha? Na nossa bio, na minha da Silvinha, no Instagram, tem o nosso site lá, tem o formulário também, tá? E também, quem quiser, quem tiver o nosso WhatsApp ou direct, pode vir perguntar que a gente passa para vocês estarem também compartilhando, né, esse formulário. Isso, porque vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem para essa aula. Vai ser bem legal. E também nos ajudem, né? Nossos arrobas estão aí, nossos canais, né? De Face, Instagram, YouTube, compartilhando, às vezes um trecho ou compartilhando a playlist, né? Tem uma playlist salva com todas as lives, né? Que a gente fez até agora. É importante os comentários e o feedback de vocês, para a gente também estar pensando e reformulando para os próximos momentos, né? A gente está encerrando hoje esse livro, mas outros livros virão, então a gente pode também estar reformulando e vendo o que ficou legal, o que a gente pode melhorar, né, nessa sistemática, para a gente estar mantendo um ritmo, né, e um contato com nossos queridos amigos e nosso público aí das estão sempre conosco. Exatamente. E que a gente aumente, né, essa legião de gotinhas. Exatamente. Quanto mais gente, melhor, né?
Vocês querem comentar mais alguma coisa, meninas? Eu acho que a gente já pode ir finalizando, né? Sim, eu quero só agradecer a oportunidade. Quero encontrar todos vocês na segunda-feira, na nossa aula bônus, que está super especial. Sim. Obrigada, Vai tá? estar super Beijo pra especial vocês. mesmo. A gente vai se Te agradeço imensamente, Mayra, né, Muito por estar obrigada. Foi, aqui. assim, um brilho hoje na nossa live. Sim, foi um brilho, por ter, né, tirado esse tempo para estar aqui Print, quem vai contribuindo. fazer um print, nossa. Quem vai... o print, cadê? E assim, agradecer a todos que estão aqui, todos que vão assistir depois, e que a gente descubra, né, a nossa linguagem de amor, e assim a gente vai descobrindo a linguagem desse mundo maravilhoso, e a gente só vai se comunicar através do amor, né? A gente fala tanto que a gente quer ver um mundo diferente, e começando por aí, a gente certamente vai caminhar, né, por um mundo diferente, por um mundo mais amoroso, mais respeitoso, e isso sim, vai trazer uma leveza para a gente, né? A gente vai viver se divertindo com leveza, com tranquilidade, percebendo o quanto esse mundo é abundante, né? E lindo. Exatamente. E eu, como sempre, quero deixar a nossa frase, nosso mantra, né? Que as nossas gotas sejam chuvas de Vamos amor. falar juntas. Vamos lá falar juntas. Que as nossas gotas sejam chuvas de amor nos corações de vocês. Ai, gente, muito obrigada. Encerramos então por hoje, né? Então, até mais. Sigam-nos nos nossos canais, que a gente vai estar publicando mais conteúdos a respeito dos nossos encontros, tá bom? Então, prepara novamente o print, ó. Peraí. Oi. Alguém manda pra gente depois, viu? Então tá. Beijo, obrigada, galera. gente. Boa noite a todos. Até Beijo mais. grande.